trabalho híbrido chegou até você? Me conta, como que está sendo essa experiência? Tá dando certo? Não tá dando certo? Hoje eu trago para você um artigo da Harvard Business Review que fala sobre os desafios relacionados ao trabalho híbrido. Eu gosto desse artigo porque ele ajuda a gente a estruturar o pensamento em relação a isso. Então, para onde eu devo olhar para que esse trabalho híbrido possa funcionar da melhor forma? E esse artigo fala que esses desafios estão relacionados a 5 Cs, que são comunicação, coordenação, conexão, criatividade e cultura. Então, quando a gente fala de comunicação, assim, como que as barreiras para que a comunicação aconteça estão sendo superadas no dia a dia? Então, a autora dá um exemplo assim, quando a gente foi para o remoto, a gente precisou superar algumas barreiras tecnológicas para que a gente pudesse estabelecer a comunicação da melhor forma. Voltando para o presencial, quais barreiras que podem ser identificadas e como elas podem ser superadas? Considerando, inclusive, o perfil de comunicação de cada pessoa. Tem gente que prefere se comunicar pela tela, tem gente que prefere se comunicar presencial. Como que isso também pode ser levado em consideração? O outro ponto é a coordenação. Como que esses dois mundos estão sendo coordenados? Então é muito comum que quem está no dia a dia comece a tomar pequenas decisões, né? Quem está no presencial comece a tomar pequenas decisões e deixar de lado o time que está remoto. E essas pequenas decisões, elas vão escalando, tomando proporções maiores, se tornando grandes decisões, e aí quem está no remoto muitas vezes começa a ficar de fora dessas grandes decisões. E isso tem um impacto muito grande. Então, como que essa coordenação entre esses dois mundos está acontecendo? O outro ponto é conexão. É muito claro, né, como que o presencial, ele ajuda a estabelecer essa conexão social, né, também, além da conexão profissional, do trabalho, do que acontece no dia a dia, mas tem uma conexão social. Então, como que essa conexão está sendo levada em consideração nesse formato de trabalho? O outro ponto é a criatividade. É muito fácil ver como que a criatividade coletiva ela fica prejudicada quando a gente vai para o remoto, né? Mas também tem um lado relacionado à criatividade individual, relacionado à possibilidade de encontros, né, presenciais ali, mesmo que a gente esteja realizando um trabalho ali sozinho, o fato de ir ali tomar um café, encontrar com alguém, andar no corredor, isso ajuda a aflorar a criatividade de uma forma que beneficia, inclusive quando a gente está sozinho, produzindo sozinho. E quando a gente fica no remoto vários dias sozinhos, isso também tem um impacto na criatividade individual, não apenas coletiva. Então, como que a criatividade está sendo olhada nesse novo formato de trabalho? E o outro ponto é a cultura. Então, assim, a autora fala de um estudo em que eles viram que as pessoas que entraram na empresa na pandemia, ou seja, no trabalho já no formato remoto, relataram uma maior dificuldade de se alinhar com a cultura da empresa em relação a quem já estava na empresa antes da pandemia. Então a gente vê como que esse presencial ele tem um impacto na forma como as pessoas percebem a cultura da empresa, né? E aí a autora traz assim, como que isso é importante para tornar a empresa distinta de alguma forma, né? Para ajudar a estabelecer essa cultura e comunicar essa cultura para quem já trabalha nela e também para pessoas que pensam em trabalhar nela, né? Então esses são os 5 Cs, gente. Comunicação, coordenação, conexão, criatividade e cultura. Como que esses 5 pontos estão sendo impactados pelo formato de trabalho híbrido e o que pode ser feito em relação a eles, para que o ambiente de trabalho se torne cada vez mais vibrante, um lugar em que as pessoas se sintam pertencendo e se sintam motivadas a criar e a expandir cada vez mais.